Se você é um apostador que leva a gestão de banca a sério, sabe que a chave para o sucesso, para a lucratividade, para a constância, não está apenas nas as apostas feitas, mas na maneira como você analisa e administra seus números. No episódio de hoje, vamos mergulhar nos principais indicadores de performance para uma gestão de banca eficiente. Esses KPIs, que nós chamamos, que são os indicadores de performance, vão te ajudar a identificar o que está funcionando, corrigir erros e, acima de tudo, potencializar seus lucros. Então, prepare-se para transformar sua banca em uma verdadeira máquina de resultados. Mas antes da gente dar início, você já sabe, deixa aquela curtida, se inscreve no canal caso não seja inscrito e ativa o sininho para receber as notificações para vídeos como esse quando eles subirem aqui no YouTube. E por que esses indicadores, Rodrigo, de performance são importantes? Vamos lá, a gestão de banca vai muito além de simplesmente controlar quanto você aposta. Ela é uma ferramenta estratégica que ajuda a maximizar seus ganhos e minimizar suas perdas. No entanto, para que isso funcione, você precisa de métricas claras que mostrem o desempenho das suas estratégias ao longo do tempo. Sem indicadores, você estaria navegando no escuro, sem saber se realmente está indo na direção certa. Rodrigo, e quais os principais indicadores então de performance? Vamos começar aqui. O primeiro deles é o ROI. Você já deve ter ouvido falar, né? Que é o retorno sobre o investimento. O ROI é o indicador mais utilizado pelos apostadores profissionais para medir a rentabilidade das suas apostas. Ele mostra o retorno percentual em relação ao valor investido. A fórmula é bem simples, vou falar aqui, mas você não precisa decorar, tá? Qualquer planilha de gestão já vem com a fórmula pronta, que é o lucro total, é o lucro total investido vezes 100, tá? Então, esse é o investimento total sobre o lucro total vezes 100. Por exemplo, vamos para um exemplo prático. Se você investiu R$ 1.000 e obteve 200 de lucro, seu ROI será de 20%. Um ROI positivo indica que você está no caminho certo, enquanto que um ROI negativo mostra que é hora de reavaliar as suas estratégias, tá? E outro parâmetro aqui, inclusive todos esses indicadores de performance, nós temos eles muito bem destrinchados, com um exemplo prático, com compartilhamento de tela, fazendo uma gestão de verdade dentro do projeto 10X. Lá na etapa 3, eu mostro exatamente, a partir do momento que nós rodamos o backtest, nós precisamos fazer a leitura desses indicadores para seguirmos para a próxima etapa do projeto, fazermos o refinamento da nossa estratégia e seguir adiante na nossa validação. Então, dentro do projeto 10X, nós entendemos não só os conceitos, mas vemos na prática, com compartilhamento de tela, como que nós fazemos essa leitura e as correções, a correlação existente entre cada indicador para que nós consigamos ter uma estratégia bem sólida. Tá? Outro parâmetro é o yield, que você pode chamar aí do lucro financeiro. Embora muito parecido com o ROI, o yield mede o lucro ou prejuízo em relação ao volume total apostado, não apenas o investimento inicial. Ele é muito útil para quem realiza muitas apostas com valores variados, para quem utiliza aquelas stakes variadas. Tá? Vamos para um exemplo prático. Se você apostou R$ 5.000 no total e obteve 500 de lucro, seu yield é de 10%. É uma métrica excelente para comparar o desempenho de diferentes estratégias ou períodos de tempo. Tá? Outro parâmetro é o hit rate, o win rate ou taxa de acerto, que mede a porcentagem de apostas vencedoras, né, o total de greens, em relação ao total de apostas realizadas. Tá? É um cálculo bem simples. Por exemplo, se você fez 100 apostas e ganhou 60, teve green em 60, sua taxa de acerto é de 60%. Essa métrica ela é essencial para você entender a eficiência das suas análises, mas deve ser interpretada em conjunto com outros parâmetros, como o ROI, o yield, a odd média. Uma taxa de acerto elevada nem sempre significa lucro, especialmente se você estiver apostando com odds muito baixas. Não adianta você falar que tem uma taxa de acerto de 90% quando a sua odd é de 1,05, certo? Outro parâmetro é a stake média.
A stake média também revela o quanto você está apostando em cada entrada. Ela é calculada pela soma de todas as stakes dividida pelo total de apostas. Então, você manter uma stake média consistente é crucial para uma gestão de banca saudável. Oscilar muito nos valores pode indicar falta de estratégia ou até mesmo descontrole emocional. Nós temos também a odd média, como eu já falei e sempre falo em diversos vídeos no YouTube, onde eu falo da correlação entre a odd média, que é a média das odds de cada aposta que você efetuou, e a correlação dela com a taxa de acerto. Você precisa atingir a correlação, você precisa, para ser lucrativo, estar acima do break-even, ou seja, o equilíbrio entre a sua taxa de acerto e a odd média precisa ser positivo. Temos aqui também o mais EV, que é o valor esperado positivo, que ele mede o valor esperado de uma aposta, indicando se ela é lucrativa a longo prazo. Ele considera a probabilidade estimada de lucratividade, de sucesso na sua estratégia e as odds oferecidas pelas casas de apostas. Se o resultado for positivo, a aposta tem valor esperado positivo, o que significa que a longo prazo ela deve ser lucrativa. Então, os apostadores profissionais utilizam muito essa métrica para filtrar as suas apostas. Segmentar seus resultados é fundamental para identificar onde você está tendo mais sucesso, onde você está sendo mais lucrativo, onde você está sendo mais eficiente. Calcular o lucro por estratégia, por tipster ou por campeonato permite que você foque nos pontos fortes e elimine os pontos fracos. Por exemplo, você pode descobrir que tem um excelente desempenho no mercado de overgoals na Premier League, mas tem um desempenho ruim consistentemente em ligas menores. E aí, diante desse painel, desses indicadores, eu consigo tomar uma ação em relação a isso. Então, Rodrigo, como interpretar esses indicadores? Agora que você conhece esses KPIs, é importante saber como usá-los em conjunto. Aqui estão algumas dicas bem práticas. Primeiro deles, combine os indicadores. Um ROI alto, uma baixa taxa de acerto pode indicar que você está apostando em odds altas. Isso não é ruim, mas exige paciência e um bom controle emocional. Por quê? Porque quando eu trabalho com odds mais elevadas, naturalmente minha taxa de acerto é menor, o meu ROI é mais alto e o meu drawdown também sobe. Que, falando sobre drawdown e p-value, esses dois indicadores são dois indicadores fundamentais também para levarmos em consideração. Tem o vídeo falando sobre o drawdown aqui no YouTube, também no meu canal. E dentro do Projeto 10X nós batemos muito nesses dois parâmetros, tá? São fundamentais. 2. Estabeleça aqui algumas metas realistas. Use indicadores para definir metas alcançáveis, como manter um yield de 5% ou um win rate acima de 50%. Estabeleça esse tipo de meta porque você consegue, dentro de cada estratégia, monitorar esses parâmetros e fazer os ajustes necessários para deixar ela com longevidade. Faça também análises periódicas, revise seus números semanalmente ou mensalmente para fazer os ajustes necessários nas estratégias. Tá? Agora vamos bater aqui alguns erros comuns, porque mesmo com todos esses indicadores, é fácil cair em algumas armadilhas. Então aqui eu vou te pontuar os erros mais comuns. Primeiro deles, focar em um único indicador. Por exemplo, priorizar apenas a taxa de acerto sem considerar o ROI ou sem considerar a odd média. Isso vai acabar te levando para quebrar a sua estratégia ao meio. Você vai começar a ter prejuízo. Negligenciar o contexto. Um yield baixo em um mês pode ser normal se você enfrentou uma sequência de bad run, por exemplo, desde que suas análises estejam corretas. Não registrar também todas as suas entradas. Se você não registrar de maneira completa, seus indicadores também serão imprecisos, prejudicando a sua tomada de decisão. Então, ciente de todos esses parâmetros, os erros, como que você faz, como você interpreta, etc., eu quero aqui fazer essa conclusão, te mostrando que os indicadores de performance são mais do que apenas números. Eles são ferramentas para tomar decisões mais fundamentadas e melhorar suas estratégias de maneira contínua. Se você ainda não está monitorando esses indicadores de performance, comece agora. Uma gestão de banca baseado em números, em dados, é o que separa os apostadores amadores dos profissionais.
Curtiu esse episódio? Compartilha com seus amigos apostadores. Continue aqui me acompanhando no canal para mais insights como esse. E diz aqui também nos comentários se você já tinha ouvido falar nesses indicadores de performance, se você utiliza eles e também sobre o Drawdown e o P-Value. Se você conhece esses dois indicadores, se você trabalha com eles ou se quer saber mais também, deixa aqui nos comentários. Um abraço e até o nosso próximo episódio.